Paz do Senhor a todos, uma boa noite. Nós nos alegramos de estar na presença do Senhor. E que bom que o Senhor nos trouxe até este lugar. Vamos nos colocar de pé neste momento? Você que está acompanhando o nosso culto aí da sua casa, através das nossas redes sociais, através do nosso canal no YouTube, nós estamos começando agora o nosso culto aqui na IPB Central de Betim. Se você quiser nos fazer uma visita, nas nossas redes sociais consta o nosso endereço. Estamos aqui do lado do Correios, na Rua Inconfidentes, em Betim. A nossa equipe de mídia também estará acolhendo os pedidos de oração, para logo no final do culto nós orarmos por você. Então você pode interagir conosco nos seus comentários, e nós estaremos colhendo seus pedidos e apresentando ao Senhor logo mais no final do culto. A todos os irmãos, vamos orar neste momento. Nós iremos apresentar este culto ao Senhor, iremos adorá-lo nessa oração. Senhor Jesus, nós estamos, meu Deus querido, reunidos nesta noite, na intenção, ó Pai querido, de trazer o nosso coração em adoração a Ti. Nós estamos diante do trono agora, Senhor, diante do trono do Deus vivo de Israel. E nós aprendemos, meu Deus querido, que toda honra e toda glória deve ser dada somente a Ti. Tu és o digno, o único digno de adoração e de louvor. Por isso, ó Pai querido, o nosso intuito neste lugar é enaltecer o Teu santo nome. É trazer, meu Deus querido, honra e glória àquele que é digno de adoração. E nós dizemos: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória, porque a Tua palavra nos ensina a dizer isto. E nós dizemos, meu Deus, de todo o nosso coração: receba, meu Deus, neste culto a nossa adoração, o nosso louvor, e nós nos prostramos diante de Ti, meu Deus, em espírito e com o nosso coração, para adorá-lo, para enaltecê-lo, para honrá-lo, porque o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Amém, Senhor. Muito obrigado por tudo. Os irmãos continuem de pé. Nós iremos fazer a primeira leitura desta noite, Salmos de número 84. São 12 versículos. É um salmo dos filhos de Corá. Texto excelente, para a honra e para a glória do Senhor. Salmos de número 84. Todos acharam? Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos façam a leitura dos pares. Salmos de número 84. Vamos ler? Diz assim o primeiro versículo: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira, desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louva-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois nos dias dos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Os irmãos podem se assentar. O Salmos 84, Salmo de número 84, ele vem nos falar sobre o prazer de estar na presença de Deus. E se nós fizermos uma certa ilustração, nós podemos pegar a primeira pergunta do Catecismo Maior. A primeira pergunta do Catecismo Maior diz assim: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozar para sempre nele. Ter alegria plena no Senhor. Nós lendo o Salmo aqui 84, nós podemos também fazer
uma certa comparação com o que Satanás oferece para alegrar o coração do homem. Satanás o tempo todo ele oferece ao ser humano a ideia de que a alegria ela está no pecar, justamente em fazer aquilo que agrada ao coração humano. E aí ele fala que o pecado ele é capaz de sanar toda a infelicidade do ser humano, encobrir toda a tristeza que vem acarretando ele ou que vem acompanhando ele durante a vida, e uma fagulha, um relance no pecado é capaz de fazer com que a sua vida seja cheia de alegria. Seja ela no meio das drogas, seja ela numa bebida, seja ela numa festa, seja ela na prostituição, seja ela no egocentrismo, seja ela na sua vaidade, porque tudo é vaidade. E aí vem o salmista Davi e nos mostra que a alegria plena é estar na presença do Senhor. No Salmos 16 também, se não me engano, no versículo 11, diz que na tua presença, na presença de Deus, há plenitude de alegria. Sabe o que é plenitude? Completa. Você não precisa pegar de um lugar para completar, ela é eficaz. Ela em si só é plena. Ela cobre em si só todas as razões necessárias para você dizer: em Cristo eu sou feliz. E aqui no versículo 10 de Salmos 84 ele diz assim, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Ele usa um ínfimo tempo para dizer que a vida inteira que ele passa, nesse tempo pequeno, está toda a razão da vida dele. A razão dele está em ficar um dia somente na presença do Senhor e vale mais do que 1000 dias em outros lugares. Por isso nós estamos felizes de estar na casa do Senhor. Essa é a razão, esse é um coração voltado para Deus. E nós vamos louvar a Deus nessa noite com essa alegria, tendo a certeza plena de que nós estamos no lugar certo. De que estar diante da presença do Senhor é o melhor lugar que você poderia escolher. E olha que parece que a escolha é nossa, mas nós estamos aqui porque Deus nos trouxe até este lugar e nós vamos louvar a Ele nesta noite. O hino de número 19, Rei Sublime. Você que pode, se coloca de pé para nós louvarmos a Deus juntos. Hino de número 19, Rei Sublime. Glória a Deus por isso. Ó Rei sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além. De
leitura dessa noite se encontra em Salmo 122. Os irmãos, por gentileza, abram suas Bíblias. São 8 versículos, nós vamos manter a mesma dinâmica. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos leem os pares. Salmos de número 122. É um salmo de Davi. Todos acharam? Vamos ler então. Deus, nosso protetor e libertador. Cântico de romagem de Davi. Diz assim o primeiro versículo: Não fosse os... Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Olhai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos teus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Os irmãos podem se assentar. Salmo 122, como a gente vê ali, oração pela paz de Jerusalém, logo embaixo está escrito assim, cântico de romagem. O cântico de romagem, ele está dentro de 15 salmos, que está dentro do próprio saltério mesmo, de 120 a 134. São 15 salmos que eram usados pelos próprios israelitas a caminho de Jerusalém. Toda vez que eles iam até alguma festa dentro de Jerusalém, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, em sua romaria, em sua peregrinação, eles tinham esses 15 cânticos, que eles executavam durante essa romaria, durante essa peregrinação até chegar em Jerusalém. Então era tradicional fazer isso. Então se você ler de Salmo 120 até o Salmo 134, você encontra esses 15 capítulos que eram entoados em louvor ao Senhor durante essa peregrinação. Porém o Salmo 122, ele é um salmo de Davi. E tudo indica que Davi ele não fazia parte dessa romaria porque ele era justamente morador próximo de Jerusalém. Só que ele executa esse salmo, ele escreve esse salmo e ele foi incluído justamente nesse saltério, mas ele fala isso olhando para aquele que vinha peregrinando no caminho até chegar a Jerusalém. E aí ele vai falar dessa alegria no coração daquele que vinha adorar a Deus e participar das festas de Jerusalém. E aí ele diz que de todas as tribos saíam os seus peregrinos e iam até Jerusalém executar essas festas. Neste caso, nós podemos ver aqui no versículo 1, que ele destaca a alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No capítulo 84 de Salmos, nós vemos a importância de estar na presença de Deus. E agora no capítulo 122, Davi nos ressalta a alegria de estar na presença de Deus. A alegria de trazer o seu coração e ofertar em adoração ao Senhor. Quando nós estamos na presença de Deus, nós contemplamos a santidade do nosso Deus e nós vemos que não há nenhuma razão plausível assim, dentro do ser humano, olhando para si próprio, de estar aqui neste lugar. Porque a nossa vontade é estar em outro ambiente, é da carne escolher isso. Mas Deus nos traz até este lugar. E foi o sacrifício de Cristo ali na cruz que nos deu a oportunidade de cultuarmos a Ele nessa noite. Foi o sacrifício, o sangue de Cristo Jesus derramado ali que nos trouxe até este momento. E nós vamos orar a Deus agora pelas confissões. E eu queria que a nossa irmã Daiane fizesse essa oração nessa noite, irmã Daiane Fernandes. E nós vamos orar a Deus para agradecer, porque um dia o sangue carmesim de Cristo Jesus proclamou ali na cruz, tetelestai, está consumado, está pago a nossa dívida. Não devemos mais nada. Cristo é quem nos justifica de todo o pecado. E a nossa dignidade, se você tem algo para se orgulhar, se orgulhe da dignidade de Cristo, que Cristo te deu. E isso nada mais importa. Vamos orar a Deus nessa noite.
Nós vamos começar essa oração em silêncio. Logo após, nossa irmã irá quebrar o silêncio com a oração de confissão. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença nessa noite, primeiramente para Te bendizer, Te louvar, engrandecer o Teu santo nome. Só o Senhor é Deus, o Deus que opera maravilhas, que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E que privilégio estarmos aqui nessa noite, para confessar a Ti os nossos pecados, as nossas falhas, e termos a certeza de que seremos perdoados, seremos lavados pelo Teu sangue, e que seremos reconstruídos, seremos transformados pelo Teu poder, pelo Teu amor. Perdoa as nossas falhas, Senhor Jesus, atos pensados, impensados, gestos, ações, intencionalmente ou não, que o Senhor possa nos perdoar, nos lavar, e que nós possamos também, Deus, com a nossa vida Te alegrar, louvar o Teu santo nome, que possamos a cada dia nos aproximar tanto de Ti, a ponto de termos nojo do pecado, porque quanto mais próximos estamos de Ti, mais a nossa alma se satisfaz e o nosso prazer será sempre no Senhor, como foi dito aqui hoje, que nos antecedeu aqui o presbítero. O nosso adversário tenta colocar em nosso coração que a alegria está no pecado, que a alegria está em não fazer a Tua vontade, mas é ao contrário. Quando estamos na Tua presença, estamos fazendo a Tua vontade, estamos tentando ficarmos longe do pecado e longe de Te entristecer, é aí que a nossa alegria se faz completa. E nós pedimos a graça ao Senhor, porque de nós mesmos nada podemos fazer. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Então nós pedimos e clamamos nessa noite: perdoa-nos, lava-nos, purifica-nos com o Teu sangue, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos purifica, o Teu sangue nos purifica de todo o pecado. E eu Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar agora com a equipe de cânticos espirituais. E enquanto eles louvam, nós estaremos contribuindo com dízimos e ofertas. Logo aqui à frente fica o gasofilácio, para você ofertar e dizimar na casa do Senhor. Fique à vontade. Boa noite, meus irmãos. Vamos mais uma vez nos colocar sobre os nossos pés. Você que nos assiste pelo YouTube, vai aparecer aí na sua tela o QR Code, para que você possa contribuir com as ofertas e dízimo. Aí consta o nosso CNPJ e é o QR Code do nosso Pix, daqui da IPB Central de Betim. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco ser, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Seu amigo me tornei. Te louvarei
junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Os céus pra me encontrar, aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Sempre
nosso Deus, assim como cantamos, ó Deus, exaltamos o nome do Senhor. Senhor, exaltamos o nome do Senhor por quem o Senhor é. Exaltamos o Senhor, Deus, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos criou para adorá-lo. Ensine-nos, Senhor Deus, a adorar o Senhor como o Senhor requer de cada um de nós. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio, pela alegria de termos fôlego de vida, de podermos, ó Deus, ouvir da Tua palavra, aprender do Senhor, cantar louvores ao Senhor. Como é bom, ó Deus, estarmos reunidos como igreja. Ó Deus, como o Senhor é perfeito e tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, nos alegramos todos os dias no Senhor. Gratidão, ó Deus, por todos os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Continue a cuidar, ó Deus, do Teu povo. Meu Deus, socorre todos aqueles, ó Deus, que carecem desse cuidado. Socorre, ó Deus, todos aqueles que carecem, ó Deus, de alimento, que carecem, ó Deus, dos cuidados básicos. Socorre, Senhor Deus, aqueles que estão em situação crítica na sua saúde. Cuida, Senhor, de cada um de nós. E, ó Deus, e em cada adversidade, que possamos, ó Deus, aprender mais do Senhor, que possamos confiar mais no Senhor, e que podemos, ó Deus, entender, Senhor, através da Tua palavra, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Fala mais uma vez aos nossos corações, é o que nós oramos e rogamos a Ti, ó Deus, no nome de Cristo Jesus. Amém. E os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Nesse momento a palavra está com o reverendo Elton Roberto. Eu quero cumprimentar a igreja em nome do Senhor Jesus, que a graça bendita, maravilhosa dele seja sobre a vida de cada um de vocês aqui neste local, meus irmãos, e sobre a vida daqueles irmãos que possivelmente estão nos acompanhando pela transmissão. Meus irmãos, hoje eu vou suspender a exposição sequenciada do livro do profeta Sofonias, e por causa da ministração da ceia que teremos hoje, eu gostaria de analisar com vocês um texto relacionado diretamente sobre a vida e obra do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Então, para tantos, eu convido os que abram as suas Bíblias no Evangelho que Lucas registrou, no capítulo 13. A leitura, como está exposto, será feita dos versículos 10 a 17. Meus irmãos, é sempre um privilégio poder pregar a santa palavra de Deus, especialmente no domingo, aliás, exclusivamente no domingo, no dia que é dele, no culto que é dele e para ele. Nós que somos tão pecadores, no ato da liturgia aqui, o nosso querido irmão conduziu o culto no momento de confissão de pecados, nós reconhecemos quem somos diante de Deus, fomos salvos por Ele, mas ainda o pecado é realidade na nossa vida, por isso nos quebrantamos e confessamos os nossos pecados. Nós somos tão pecadores que a sensação sempre é que quanto mais aprendemos das coisas de Deus, mais somos desafiados a praticar aquilo que aprendemos. Então, por isso é que sempre pedimos ao Senhor Deus que tenha compaixão e misericórdia de nós, porque muitas vezes tornamos bons ouvintes da palavra dele e pouco praticante. Então, que o Senhor Deus tenha misericórdia. Por isso é que nós precisamos tanto da ação do Espírito Santo para nos ajudar a praticar aquilo que a palavra nos revela. Acompanhe a leitura do texto, por gentileza, a narrativa do texto. Lucas 13, 10 a 17 diz assim, a palavra da salvação. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se.
Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Nesse momento eu vou convidar o nosso querido irmão Adriel, que nos conduza em mais uma palavra de oração, pedindo ao Senhor que ilumine a nossa mente para ouvir o que vai ser pregado neste momento. Oremos. Senhor Deus, Pai, tua palavra foi lida, Pai, pelo teu ministro nessa noite e acompanhado por tua igreja. Senhor, venha usá-lo, Pai. Senhor, venha usar o reverendo Elton nessa noite para trazer em nossos corações a mensagem que vem de ti, ó Pai, o evangelho que nos liberta, que nos cura, que nos traz a salvação. Pai, que o Senhor venha conduzi-lo, que o Senhor venha capacitá-lo, que o teu Espírito Santo venha falar através dele nessa noite. E que venhamos, ó Pai, aprender e apreender a tua palavra. Que possamos ser mais praticantes, ó Pai, assim como somos ouvintes dela. Em Cristo Jesus te louvo e agradeço. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos o privilégio de ter um tempo considerável no dia do Senhor, o domingo, de adorar, de nos reunir para, com mais intensidade, servir este Deus que nos chamou, que nos salvou. Hoje pela manhã, aqui junto com os irmãos, no período da escola dominical, nós tratamos de um assunto que pouco é comentado no meio dos cristãos. Nós estamos fazendo com a igreja uma exposição sequenciada na escola dominical do livro do profeta Daniel. Já concluímos o capítulo 10. E nós pegamos o finalzinho do capítulo 10, o versículo 1, mostrando que aquela revelação que Daniel teve foi uma revelação da soberania de Deus na história da humanidade. E aí eu trouxe para os irmãos um assunto que poucos talvez tenham algum conhecimento, ou não chegou até a pessoa o conhecimento, que foi a guerra dos 6 dias. E quando eu falei isso com os irmãos, eles ficaram curiosos. Guerras dos 6 dias, o que é isso? E aí nós mostramos para eles que foi uma vitória espetacular que os judeus tiveram no ano de 1967, uma luta com outras nações, uma vitória que, humanamente falando, não foi apenas humana, foi uma vitória sobrenatural. E depois, conversando com alguns irmãos, depois que terminou o assunto, alguém me perguntou assim: pastor, por que só 6 dias? Por que não foram 5 dias? Por que não foram 7 dias? Por que 6? E me fez pensar. O que dá a entender é que essa vitória que o povo judeu teve de uma forma espetacular, 6 dias de batalha. O que aconteceu no 7º dia? 7º dia de vitória. Foi como que no 7º dia descansou. Eu falei, olha, tem um sentido nisso daí. Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto que aqui nós estamos diante do Senhor Jesus, que é um judeu, puro sangue, e que está debaixo do regime da antiga aliança.
Ainda tem lá a sinagoga, o templo está lá em Jerusalém, então os judeus tinham a prática de se reunir no dia de adoração do Deus de Israel. E o que nos chama a atenção é que o Senhor Jesus tem esta prática. Vocês sabem que o capítulo 13 de Lucas tem aquela narrativa de uma grande catástrofe que aconteceu naquela região, quando 2 torres, se eu não me engano, desabou e matou muitos galileus. E a pergunta que fizeram para o Senhor Jesus foi: olha, aqueles galileus que morreram naquele terremoto, eles morreram naquele terremoto porque eles eram ruins? Porque Galileu é gente que não é da decantada Jerusalém, não é um judeu puro sangue, por assim dizer. E aí o Senhor Jesus dá uma resposta espetacular. O que aconteceu com eles pode acontecer com qualquer um, e eu digo para vocês: arrependei-vos, porque senão com vocês acontecerá a mesma coisa. Esse é o contexto deste texto. De repente ele profere uma parábola que tinha alguém que plantou uma vinha, e que por 3 anos esse viticultor não colhia frutos. O Senhor Jesus deu uma ordem, disse: olha, corta, porque não presta, não dá fruto. E aí então o viticultor fez um apelo, falou assim: me dá só mais um tempo, só mais um ano, e eu vou cultivar a terra, eu vou regar, eu vou botar estrume, e se ela não der fruto, então aí tu manda cortar. É o contexto aí do versículo 6 a 9. O versículo 10 entra esse momento em que o Senhor Jesus está numa sinagoga, o que dá a entender que o Senhor Jesus tinha esta prática como judeu, como alguém que era zeloso na sua prática da sua religião. Ele não era negligente nesse serviço sagrado. E olha que nós estamos falando do Deus encarnado. Ele ia para a sinagoga. E aí o versículo de número 10 e 11 mostra essa verdade. Olha aí no seu texto. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Os estudiosos nos dizem que este ensinava Jesus na sinagoga, que não é um ponto fora da curva, era uma prática constante. Ele fazia isso em várias regiões, como judeu, como rabino, como mestre. Ele chegava na sinagoga e ele então tinha a oportunidade de sentar e ensinar sobre a lei de Deus. Ele pegava os escritos dos profetas e então ensinava, aplicava aquilo ao coração dos seus ouvintes. Então está aqui o Senhor Jesus na sinagoga. Em qual dia? O dia dele. Aqui nós estamos na antiga aliança, no Shabat, no dia do Senhor, cumprindo aquele mandamento que o Senhor diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar, para me dedicar, para se ater neste serviço. E ele está lá no sábado ensinando. O versículo 11 nos apresenta aqui uma cena que assusta. De repente, o texto nos diz que uma mulher veio ali na sinagoga, dando a entender que esta mulher também era uma mulher que cumpria este serviço santo. Com toda a sua limitação, com toda a sua dificuldade, ela não negligenciava o dia do Senhor. Ela queria estar ali junto com os seus para aprender dos ensinamentos. E naquele sábado, adivinha quem é que estava ensinando? Quem é que estava lecionando? Quem era o docente naquele momento, que estava falando da lei? Aquele que é o autor da vida, aquele que diante dos olhos dele tudo pode acontecer, diante de uma palavra que ele proferir, as coisas impossíveis podem acontecer. Mas o texto nos informa que esta mulher tinha uma dificuldade, ela era possessa de um espírito de enfermidade. Eu sei que com muita facilidade as pessoas vão dizer que essa mulher estava possessa por um espírito demoníaco. Preste atenção que o texto não diz isto. O texto diz apenas que ela estava possessa por um espírito de enfermidade.
E esse texto quer mostrar que esta mulher aqui é uma mulher piedosa, era uma mulher crente, sincera, dedicada no serviço santo, exclusivamente na sinagoga. E ela já havia 18 anos com esta enfermidade, que esse espírito de enfermidade causava nela, e ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. O texto é para mostrar a dificuldade, meus irmãos, que essa mulher enfrentava. Uma enfermidade que a limitava. Com muita facilidade, essa mulher poderia ser uma mulher que poderia se prostrar e querer justificar a sua doença em algumas atividades dela, seja secular e exclusivamente religiosa. Ela teria motivo para isso. Como é que eu vou me dedicar no dia do Senhor se eu estou há 18 anos com esta enfermidade? É alguma coisa que me impossibilita. Eu não tenho condição, eu não tenho um ânimo para sair de casa. Aliás, eu saio de casa, eu sofro vergonha. É uma limitação que eu tenho, então não dá, eu tenho que ficar prostrada aqui. E meus irmãos, aqui mostra uma mulher guerreira, uma mulher que sofrendo de uma enfermidade, e aí eu vou, lá no final nós vamos ver isso, essa enfermidade é proveniente de uma ação satânica, e preste atenção que eu não estou dizendo que ela estava possessa por um demônio, mas a enfermidade é concernente à opressão de Satanás sobre ela. Isso é natural na vida do crente, de maneira que o diabo não pode lhe tocar, te possuir, porque você é de Cristo, mas ele tem os meios dele, de maneira que eu não sei explicar, que ele pode oprimir o crente. E digo mais, há enfermidades que pode sim ser causada por ação desse ser maligno na vida do crente. Ah não, pastor, pera lá, aí não. Que base é esta, pastor, que o senhor tem para dizer isso? Bom, poderia citar Jó para você ou não? Jó basta ou não? O que é que aconteceu com Jó? Jó não pecou, Jó era crente, um homem santo, justo, que sofreu uma opressão severa da parte de Deus por Satanás. Então, meus irmãos, de maneira que tem coisas que fogem à nossa razão, há momentos na nossa vida que a gente tem que atentar, porque este ser maligno, poderoso, pode oprimir a vida daquele que serve a Deus. Lê do engano você achar que não, agora você está numa redoma de vidro, praga nenhuma chegará à sua tenda, nada vai te acontecer. Olha aqui que nós estamos falando de uma mulher, não sei o nome dela, Lucas não nos dá o nome, mas que nos informa que esta mulher é uma filha de Abraão. O que significa filha de Abraão? É uma filha da aliança, é uma filha da promessa, é uma filha do pacto, é alguém que está incluída na promessa, é uma crente verdadeira, não só da nação de Israel, literal, mas do Israel espiritual. Uma filha de Abraão. E o ponto aqui é que ela vai lá no sábado, no dia do Senhor, e encontra lá, naquele dia, o Senhor do sábado. Meus irmãos, todos nós, os evangélicos, diácono, muito obrigado, a garganta estava seca. Todos nós, evangélicos, sejam reformados, sejam pentecostais, quem quer que seja, estamos unidos neste saber de que o domingo para nós é o dia do Senhor. Isso é fato, é o dia que a cristandade tira o tempo para reunir. Você deve ter vindo de casa e deve ter passado em frente de muitas igrejas e muitos irmãos lá reunidos, com o mesmo propósito, para louvar o Senhor, para ouvir a mensagem do Senhor, para confessar os seus pecados, para contribuírem. O domingo é especial para nós mesmo, meus irmãos, para servir e cultuar a Deus. É um dia de adoração. Esta mulher sabia disso. E ela não deixava que as impossibilidades pudessem atrapalhar e tirar dela a esperança
de que uma hora a situação dela poderia mudar, sim ou não. Essa é a esperança dela. Ela tem uma enfermidade, então ela vai se dedicar ao serviço sagrado, e eu não tenho dúvida que essa mulher é uma mulher religiosa, e ela aguardava da parte de Deus uma ação soberana, porque eu fico imaginando o porquê que Lucas, como um médico, registra isso daqui. Esta enfermidade causada por um espírito na vida desta mulher. O versículo de número 12, 13 diz assim. Então, meus irmãos, eu quero que você preste atenção nesse detalhe, porque é o foco que eu vou dar aqui nesta mensagem. O Senhor Jesus tinha esse hábito de ir lá na sinagoga no sábado, o Shabat, que nós hoje temos o domingo, muito querido, como cristãos. Então, aqui já existe uma grande lição para nós, meus irmãos. Eu não preciso nem forçar a barra, que você já sabe aonde eu vou chegar. O culto do Antigo Testamento, ou da Antiga Aliança sinagogal, passa para nós hoje, os cristãos, o culto da Nova Aliança no domingo. E, meus irmãos, a exigência continua a mesma. Culto na Nova Aliança segue os princípios reguladores do culto da Antiga Aliança. E aqui nós já podemos ver o quanto nós somos falhos em cumprir isto. Na Antiga Aliança, eles se reuniam ao redor dos sacrifícios que eram oferecidos no altar. Era o altar da adoração da Antiga Aliança. Hoje nós nos reunimos diante do altar da cruz, como nós acabamos de cantar aqui, esta cruz que nos libertou. Então, meus irmãos, o dia do Senhor é dia de adoração e dia de libertação. Essa mulher entendia isso, e ela procurava isso todo sábado, no culto santo. Então, no culto, lá na sinagoga, uma mulher sofrendo vai ter da parte de Deus uma libertação, um milagre vai acontecer na vida dela. Uma mulher que não media esforços, independente da sua enfermidade, ela ia adorar o Senhor no dia do Senhor. Ninguém, por favor, aqui pense que eu estou querendo jogar carapuça para quem quer que seja, mas faz uma análise na sua vida. Quantas vezes você e eu fomos negligentes neste serviço, achando que o dia é nosso, e quando eu falo nosso, nós os cristãos que dedicamos a nossa vida a Ele, e deixamos para lá, não dedicamos a nossa vida, não temos nem esperança de saber que nesse dia é um dia de adoração, é um dia de libertação. Coisas extraordinárias podem acontecer, meus irmãos, no culto. A pergunta que eu poderia fazer: por que o Senhor Jesus não curou essa mulher na sexta-feira? Por que não curou ela em qualquer outro dia da semana? Por que no sábado e naquela reunião? E aí nós vamos ver aqui para frente a reação dos religiosos daquela época, dos líderes, dos legalistas. Então, o dia do Senhor, guarda isso aí no teu coração, é dia de celebração, mas o dia do Senhor é dia de libertação. É esse que está aí no versículo 12 e 13, olha na sua Bíblia. Vendo-a Jesus, meus irmãos, uma sinagoga. Aqui em Belo Horizonte nós temos sinagogas. Não sei quantos de vocês já passaram perto de uma, ou já participou lá de alguma reunião. Veja como é que é, meus irmãos, o zelo deles, a dedicação, a reverência que é, a atitude das mulheres, as vestimentas delas. E eu estou falando aqui no Brasil, no estado de Minas Gerais. Agora, vai ver isso na região, na terra deles, como que é o zelo. Eles são criteriosos, rigorosamente criteriosos. Eles se preparam para este dia, porque é um dia santo, é um dia sagrado, é um dia de amor. Essa mulher foi, no meio da multidão, não sei quantas pessoas tinham lá. De repente o Senhor viu ela. Eu penso que Ele viu outras mulheres que ali estavam. Elas poderiam participar.
a voz era dada só para os homens, mas as mulheres estavam lá, elas eram importantes. De repente, no meio da multidão, o Senhor Jesus viu esta mulher. E esse vendo-a é diferente, meu irmão. Não é ver simplesmente porque participou lá do culto. Como eu estou olhando aqui para vocês, estou vendo algumas queridas irmãs. E até sei que algumas têm algumas limitações. Mas esse olhar de Jesus aqui é um olhar diferente de qualquer olhar humano, meus irmãos. Ele viu esta mulher. E ele não só viu, agora ele dirige para ela e chama essa mulher. Fica imaginando a cena. Não sei se você consegue compreender. Mulher encurvada, não sei o grau da sua encurvatura, mas é para mostrar que é uma dificuldade. E agora ele olha para essa mulher e chama essa mulher. E ela então tem que ter uma atitude de se aproximar, de ir, de dar ouvido à voz daquele que está chamando ela. No dia do Senhor, quem a chama é o próprio Senhor. Meus irmãos, que coisa fantástica. E ele disse para a mulher, mulher, versículo 12, estás livre da tua enfermidade. Talvez era isso que essa mulher esperava há 18 anos. Eu não sei quantas vezes ela procurou recurso para tentar resolver o seu problema. O texto não nos informa. O ponto aqui é que Lucas quer mostrar a atitude do Senhor do sábado sobre a doença, ainda que seja uma doença de opressão de Satanás, ou por Satanás. Não foi ela que pediu para ser curada, não foi ela no meio da multidão e tocou nas suas orlas, não foi ela que teve atitude, foi o Senhor Jesus, ele é que viu. Talvez essa mulher entrava naquele local e ficava lá no fundo, sentada lá, acabava o culto, ela ia embora, e de novo, no outro sábado ela está lá, participou do culto, levantou, foi embora. De repente, num culto, inesperadamente, alguém vê ela, e chama ela, e diz, mulher, eu sei o que você procura, eu sei o que você aguarda, eu conheço os intentos do teu coração. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Meus irmãos, vocês prestaram atenção nisso daqui ou não? Que milagre você aguarda da parte de Deus? Você fala assim, não, pastor, já tem 1 ano que eu estou aguardando um milagre, nada, pastor. Meus irmãos, 18 anos, uma mulher encurvada. De repente, algo surpreendente aconteceu. O versículo de número 3 fala de uma atitude que o Senhor Jesus carinhosamente fazia como rabino. Diz que, impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aquelas mãos taumaturgas, mãos milagrosas, mãos que encantou Nicodemos, um doutor da lei. Como pode? Só Deus pode fazer o que tu fazes. Confessando na frente do Senhor Jesus quem era o Senhor Jesus. Ninguém pode, eu nunca vi alguém realizar o que tu realizas. Essas mãos foram as mesmas mãos que ele estava reunido em algum lugar, levaram algumas crianças para que ele pusesse as mãos e orasse. Isso está registrado em Mateus capítulo 19. E traziam as crianças e ele colocava as mãos, orando e abençoando as crianças. Os discípulos, talvez vendo que as crianças ficavam gritando, chorando, berrando, atrapalhando, ele falava assim, vamos tirar as crianças aqui do culto, porque eu sei que o Senhor está abençoando elas aqui, mas pode ser que elas atrapalhem, está impedindo alguma coisa do Senhor explanar mais o assunto. O Senhor Jesus disse, não impeçais delas virem a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Uma vez, ele curou a sogra de Pedro, de uma enfermidade, de uma febre que ela estava lá, estava quase levando a mulher a óbito. E aquela mulher foi curada de forma surpreendente. A fama começou a correr e o Senhor Jesus está em algum lugar e todo mundo descobriu que aquele homem chamado Jesus era um santo milagreiro. E diz que traziam para ele todo tipo de gente enferma. E diante dele, ele botava as mãos
e curava todas elas. E o texto nos informa que muitas daquelas pessoas que eram curadas das suas enfermidades, haviam sim demônios que saíam gritando. Depois leia aí Lucas capítulo 4, a partir do versículo 40. É o registro que nós temos aqui, meus irmãos. Então, está aqui essa mulher no dia do Senhor, ouvindo os ensinamentos do Senhor do sábado, e de repente alguma coisa aconteceu. Meus irmãos, eu penso que Lucas registrou isso aqui para lembrar especialmente os judeus o que significa a guarda do sábado. Moisés já havia repetido a lei em Deuteronômio capítulo 5 sobre, lembra-te do dia de sábado para o santificar. No capítulo 5, a partir do versículo 12, Moisés dá detalhes que não está lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, dizendo que a lembrança do sábado, a dedicação do dia do Senhor é para trazer à memória do povo a libertação que eles tiveram do Egito, porque lá eles eram oprimidos, eles eram escravos. Então era para se dedicar ao Senhor e ter na memória que vocês agora foram libertos. Mas só que agora aqui nós temos uma filha de Abraão que está presa por uma enfermidade, por um espírito maligno. Isso mostrando, meus irmãos, que nós precisamos, enquanto aqui estivermos, já fomos libertos, mas precisamos de, toda vez que nos aproximarmos dele em adoração, no dia dele, precisamos de libertação, meus irmãos, porque o pecado nos prende. Quantas vezes nós, com lágrimas no culto, oramos silenciosamente, dizendo: Senhor, me perdoa, o Senhor viu o que eu fiz, o Senhor conhece as intenções do meu coração, Senhor, me perdoe, me dê força, Senhor, para que eu não caia de novo, Senhor, não me deixes cair em tentação e me livres do mal, Senhor. Por que nós fazemos isso, meus irmãos? Porque muitas vezes nós estamos presos e precisamos de libertação mesmo. Eu não estou aqui defendendo a batalha espiritual de alguns entendidos de uma linha atrapalhada teologicamente falando. Eu estou falando, meus irmãos, de libertação bíblica mesmo. Não são poucas vezes que Satanás, no meio da igreja, aprisiona muitos filhos de Deus. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque a nossa luta é uma luta contra estes seres malignos. Então abre o teu olho sobre isso. Não subestime a ação de Satanás. É um ser limitado, é um ser que está debaixo do domínio de Deus, mas de maneira que eu não sei explicar, ele tem autoridade. E se você der lugar para ele, a opressão vem. Entenda o que eu estou falando? Opressão. E nisso pode vir muitas enfermidades. São enfermidades causadas por pecados que nós mesmos cometemos, mas enfermidade que ele nos induz a isso, nos apresentando banquetes para deliciarmos. Então, meus irmãos, o dia do Senhor é um dia de libertação. Que coisa maravilhosa. Por isso, não negligencie o dia do Senhor. E o dia do Senhor não é apenas alguns momentos em culto, também o é, mas é dia do Senhor. E eu estou aqui de acordo com a nossa confissão de fé, que trata exatamente desta questão. Eu estou aqui junto com o nosso catecismo maior de Westminster, na pergunta 117, que afirma exatamente isso, que o dia é do Senhor, e não são momentos, porque nós temos aquela ideia de que o dia do Senhor é o domingo, ninguém tem dúvida disso, mas é o momento do culto. Acabou o culto, acabou o dia do Senhor, eu vou entrar no meu carro, eu vou embora, e eu esqueci até que é dia dele, o dia vai ser meu, eu vou terminar o dia do meu jeito. Não, meus irmãos, o dia do Senhor é dia de contemplação. Olha comigo os versículos 14 e 17 para a gente caminhar para o final aqui. É um dia de celebração, de contemplação, mas esse dia não pode ser um dia de hipocrisia. Olha o versículo 14 comigo. Vocês viram que ela foi curada e ela deu glória a Deus. Esse é o ponto aqui, é você tributar honra, glória àquele que te libertou. É ele que merece toda a glória. O versículo 14 mostra que o chefe da sinagoga, e a palavra chefe aqui é chefe mesmo, é o mandatário, é o xerifão, é o dono da igreja, é aquele que gosta da primazia,
é aquele que gosta de destaque, é o todo-poderoso no meio do povo de Deus, o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, é hipócrita mesmo, ele não quer confronto, ele veio de procurar o Senhor Jesus e conversar e dizer, por que você fez isso aqui? Porque nós temos um mandamento que a gente zela por ele, e ele está sendo coerente aqui mesmo, mas ele vai falar com a multidão, talvez lá naquela sinagoga, ele levanta e fala para o povão, e ele fala assim, 6 dias há em que se deve trabalhar, ele está citando a lei, meus irmãos, ele é zeloso, ele é ortodoxo, vinde, pois, nesses dias para serdes curado, e não no sábado. Em Mateus capítulo 23, o Senhor Jesus vai dar uma bronca nesse grupo, dizendo o seguinte, olha, eles são zelosos na lei, e o que eles ensinam é verdade, a ortodoxia deles está certinha, o único problema é que eles são hipócritas, porque eles dizem e não praticam, eles não cumprem o que eles falam. Por isso, meus irmãos, vem o versículo 15, o dia do Senhor não é um dia de hipocrisia, ainda que ele está usando a lei, ele está querendo se justificar pela lei, 6 dias, você tem que fazer, o sábado é um sábado que a gente tem, que não pode fazer nada, nem curar, ninguém, se quiser ser curado, se quiser receber uma bênção, vem qualquer outro dia, não no sábado, sábado é para outra coisa, e aí o Senhor, aqui, palavras do Senhor do sábado, preste atenção nisso, meus irmãos, versículo 15, disse-lhe porém o Senhor, hipócritas, cada um de vós, no dia do Senhor, não vai no posto de gasolina para poder abastecer seu carro, na padaria comprar o pão, não, eu estou parafraseando, aqui é outra coisa, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber. Eles faziam isso mesmo, eles cuidavam daquilo que é deles, daquilo que dava renda para eles, no dia do sábado, e eles diziam, não, isso aqui é sagrado ao Senhor também. E aí o versículo de número 16, meus irmãos, o Senhor Jesus vai dizer que o dia dele, ou o dia do Senhor, é um dia de compaixão, além de ser um dia de adoração, de libertação, de ser um dia de contemplação, não pode ser um dia de hipocrisia, mas tem que ser um dia de compaixão. Preste atenção nesse detalhe aqui. Nós que muitas vezes participamos de manhã, quem pode, no domingo, e aí achamos assim, não, já fui domingo, 9 horas da manhã lá, participei, é o dia do Senhor, agora eu vou almoçar e vou fazer o quê? É só eu que faço isso ou você também? E às vezes tem alguém precisando de um socorro, de uma ajuda, de uma boa ação social para glorificar a Deus. Aí a gente fala assim, não, deixa eu relaxar, porque logo mais tem culto de novo. Aí você vira um religioso. Cadê a compaixão? Cadê o estender a mão? Cadê a ajuda ao próximo? Cadê o socorrer o necessitado? No dia do Senhor. Então, se tem um dia, meus irmãos, para a igreja hoje realizar boas obras, é o dia do Senhor. Olha comigo o versículo 16. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Preste atenção que não diz que Satanás possuía essa mulher, apenas essa mulher era uma escrava dele, estava presa debaixo do domínio dele com uma enfermidade. E o que nos assusta é que essa mulher é uma filha de Abraão, e filha de Abraão aqui, alguém que é do pacto. Como que Satanás tem domínio sobre um filho de Abraão? Meus irmãos, vocês lembram que ele tentou fazer isso com o próprio Filho de Deus? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas eu quero destacar aqui, meus irmãos, no versículo 17, que quando o Senhor disse isso, estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Se envergonharam por quê?
porque eles valorizavam mais as coisas do que as pessoas. No dia do Senhor, eles ficavam alisando o carro, aspirando, lavando, contemplando. Se o carro tivesse um defeito, eu vou arrumar. E às vezes há um necessitado, um filho de Abraão, precisando de uma libertação. E a gente não está nem aí cuidando dos nossos jumentos, porque nós precisamos depois dele para poder nos dar renda. Vocês estão entendendo, meus irmãos, o que está sendo dito aqui? Os seus adversários se envergonharam. Aqueles que achavam que era doutor da lei, os religiosos, que iam para a sinagoga todo sábado, lá, estudar a lei. Apenas estudar, por estudar. Ouviam, e não descia para o coração. Não havia prática. Por isso eu iniciei este culto dizendo, meus irmãos, é um privilégio pregar a palavra de Deus, especialmente no dia do Senhor. Que santo privilégio, estamos aqui, é uma honra. Por isso é que nós pedimos perdão, Senhor, ajuda-nos no poder do Teu Santo Espírito, para não sermos apenas espectadores, ouvintes, mas praticantes. E a prática, meus irmãos, é você agir, é isso mesmo, é prática. Diz aí o texto, entretanto o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Qual é a conclusão disso tudo aqui? Nós gravamos um vídeo para ser publicado no nosso canal aí essa semana, final de semana, fazendo aí uma análise da primeira temporada da série The Chosen, e fizemos uma análise do segundo episódio. Não sei quem já assistiu, se você ainda não assistiu, assiste lá, você não se encanta muito com o ator que faz a pessoa do Senhor Jesus. Senão, na hora que você for orar, na sua mente vai estar a figurinha lá, daquele rostinho emaciado. Mas está lá o ator. Mas esse episódio é interessante, que o foco é exatamente o Shabat. A dedicação deles no dia do Senhor, a preparação. E este episódio tem a cena de uma mulher que foi liberta de 7 espíritos malignos. Aí sim, ali ela estava possessa. Eu estou falando de Maria Madalena. E agora ela liberta, ela agora se dedica na preparação de adoração do dia do seu Salvador, daquele que a libertou das garras de Satanás. Agora é um dia de contemplação, é um dia de ajuda mútua, porque quem já assistiu o episódio lá deve lembrar disso. Ela abre a casa dela e os amigos vêm na contemplação junto com ela. Ela ajuda outras pessoas. Ela se torna uma mulher cheia de compaixão. Que coisa, meus irmãos. No dia do Senhor, a quem você abre a sua casa? Quem é que você chama para o seu Shabat? Ah não, pastor, isso é coisa de judeu. Isso já acabou, pastor, nosso negócio é outro. Nós estamos livres disso, agora a gente pode fazer o que a gente quiser. O Espírito nos libertou. Meus irmãos, o Espírito nos libertou para a prisão em Cristo. Não somos mais escravos de Satanás, mas agora nós somos escravos, entenda essa palavra, de Cristo. Fomos libertos das garras de Satanás, mas estamos presos em Cristo. Somos dele, meus irmãos, e ele é nosso. E ele é o Senhor do dia que é dele, no nosso entendimento, o domingo. Então, qual é a tua dedicação no dia do Senhor? Como precisamos pedir perdão. Nós vamos comer do pão e beber do cálice. O que retrata isso daqui, meus irmãos? Exatamente o zelo que nós temos por amar aquele que morreu por nós. Então eu concluo aqui, fazendo talvez algumas aplicações. Repito, o dia do Senhor é um dia de realização de obra, de misericórdia, de obra missionária, de ajuda mútua, de visitação, de encontro com o povo, de preparação para o momento da celebração. Eu sei que pode ser que alguém esteja me ouvindo aqui e foi impossibilitado de participar conosco aqui presencialmente. Está acompanhando os louvores, a transmissão, a mensagem, mas eu lamento dizer que isso é apenas uma expectativa que a pessoa está de assistir o culto. Por isso a transmissão
que nós temos aqui do culto, não é para facilitar a pessoa ficar em casa para assistir culto, é para mostrar para ela a necessidade de que existe uma igreja que se reúne no dia do Senhor para adorar. Aí você vai dizer assim, não, pastor, o senhor não sabe, pastor, a minha tarefa é brabas, eu tenho tanta dificuldade, pastor, eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas impossibilidades. A mulher aqui tinha também, encurvada, oprimida, 18 anos, mas não tinha dificuldade, ela levantava e ia. Então, talvez a primeira lição aqui é, como está a sua atitude para com este dia, que não é o seu dia, e sim o dia do Senhor. Pare e pense nisso. Talvez você nunca tenha ouvido uma mensagem direcionada nesse sentido com tanta veemência para te fazer pensar. Meus irmãos, eu estou falando isso porque haverá uma autojustificativa no dia do juízo. E qual vai ser a justificativa? Senhor, eu não, Senhor. Mas, Senhor, em teu nome eu cantava, Senhor. Em teu nome eu pregava, Senhor. Senhor, em teu nome até eu expulsava demônios, Senhor. E o que é que vai ser dito? Você é apenas um hipócrita. Eu nunca te conheci. Porque o seu coração nunca foi meu, o seu coração sempre foi teu. Você ia na contemplação para satisfazer os teus desejos, para barganhar comigo, porque eu conheço o teu coração. Aquela mulher não tinha intenção de barganhar com ninguém. Ela ia. Se o milagre viesse, ela estava lá. Se não viesse, ela estava lá. Há 18 anos o milagre não veio e ela estava lá. Mas de repente, o milagre aconteceu. Por isso, meus irmãos, nós somos o povo da esperança. Não há uma enfermidade, seja causada pelos pecados nossos ou por qualquer outra coisa, que no poder desse, que é o Senhor do sábado, possa curar. Então não perca a esperança, não desista, porque o que é impossível para nós, para Ele, nada, absolutamente nada é impossível, ainda que seja uma mulher indefesa, uma mulher na sua limitação com uma enfermidade, o Senhor Deus vê. Então, quero dizer para você que nessa noite, você que está aqui, eu não sei quais são os seus dramas, eu quero dizer para você que há um olhar diferente de Jesus. No meio da multidão Ele te vê, Ele sabe do que você necessita, Ele sabe da sua enfermidade, Ele sabe da sua dificuldade, Ele sabe dos seus dramas, Ele te vê e Ele te chama. Quem sabe esta mensagem é a voz dEle te chamando. Vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Preste atenção que eu não estou te chamando para vir a mim, o pastor. Estou dizendo que é o Senhor Jesus te chamando para ir a Ele. É você e Ele. Que Ele, pois assim, nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento, mais uma vez. Curva a sua cabeça, por gentileza. Vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus, mais uma vez nós nos prostramos diante do Senhor neste momento, em oração, pedindo, Senhor, perdão. Porque, Senhor, nós não dedicamos ao Senhor, no dia do Senhor, o serviço que lhe é devido. Pensamos, Senhor, que dedicamos a Ti, nesse momento apenas aqui do culto, neste horário em que nós nos reunimos aqui, quando cantamos ao Senhor, aí sim então, ó Deus, o Senhor conhece a intenção do nosso coração, pedimos-te perdão, porque quantas vezes, Senhor, Tu que conhece as intenções do nosso coração, sabe o quanto nós somos hipócritas, o quanto, Senhor, nós falseamos mesmo este ato. Talvez diante dos homens, Senhor, nós possamos até passar despercebidos, mas diante dos olhos do Senhor, olhos como chamas de fogo, nada passa despercebido, tudo está bem claro aos olhos do Senhor. Então, Senhor, perdoa-nos e dá-nos a consciência clara, ó Deus, de Te buscar em primeiro lugar, em amar o Senhor em primeiro lugar. Ajuda-nos, Senhor, a entender que serviço santo é esse,
em nos dedicar à nossa família, de saber que o Senhor nos deu para santificar ao Senhor, que temos, Senhor, neste dia que é do Senhor, privilégios para sim descansar, ó Deus, porque às vezes o desgaste físico bate, mas até que esse descanso físico seja um serviço para o Senhor, seja de contemplação, e não permitas, ó Deus, que Satanás, o inimigo da nossa alma, nos oprima, Senhor, de maneira a trazer limitações, para fazer com que o desânimo bata na nossa vida, e sejamos negligentes nesse serviço que é dedicado ao Senhor. Ó Deus, não deixe, Senhor, que essas coisas aconteçam conosco. Sabemos, ó Deus, que as enfermidades limitam muitas pessoas, como nós temos aqui nesta igreja, Senhor. Quantos irmãos nossos impossibilitados de cultuar, Senhor, de estar aqui no dia do Senhor, cantando junto com a comunidade, porque estão doentes, estão numa limitação. Ó Deus, mas não deixe que a enfermidade seja um empecilho. Dar-nos, Senhor, coragem, como já houve muitos servos do Senhor no passado, que muitas vezes, Senhor, eram carregados, cheios de enfermidade, para estar junto com a comunidade, para adorar o Senhor. Quantos relatos nós temos nas Escrituras e na história da igreja? Ajuda-nos, Senhor, a sermos corajosos, dedicados neste serviço santo. Eu agradeço ao Senhor, os meus irmãos que aqui estão, irmãos que têm as suas limitações e que vieram, Senhor, e estão aqui. Eu agradeço ao Senhor por ter trazidos todos eles aqui hoje. Eu agradeço ao Senhor porque temos visto em outros lugares quantas pessoas com suas limitações e que vão e que se reúnem para te adorar, Senhor. Te bendizemos, porque é o Senhor que chama. Mas quantos outros, Senhor, que poderiam, mesmo na limitação, mas não vêm, Senhor, não querem, Senhor, não estão juntos, não congregam, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque contigo está o perdoar. Porque se o Senhor contemplar, ó Deus, a iniquidade, quem é que vai subsistir, Senhor? Contigo, porém, está o perdão para que te temam, que haja temor no nosso coração ao Senhor, princípio da sabedoria. Assim oramos, no nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, nós vamos para o último ato do culto, que é a celebração da ceia do Senhor. Não é apenas a mesa da comunhão, é a mesa da consagração, mesa santa, meus irmãos. Então é santa ceia, é um sacramento. Convido nesse momento o querido presbítero Washington para tomar assento conosco aqui, o querido presbítero Israel David também, que tome assento conosco. Convido os queridos irmãos a colocar sobre os pés, por gentileza. Abrir junto comigo a palavra do nosso Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, aos coríntios, no capítulo 11. Por gentileza, acompanhe a leitura desse texto comigo. O que nós temos aqui é uma instrução quanto à celebração da ceia do Senhor que o apóstolo Paulo dá à igreja lá na cidade de Corinto, lá no primeiro século. Uma igreja muito querida pelo apóstolo Paulo, fundada por ele. Uma igreja que tinha suas dificuldades, mas era a igreja, meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus. E havia lá alguns equívocos quanto à administração da ceia. E o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Ele diz assim, a palavra da salvação: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja.
e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Até aqui. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Há quem diga que muitas vezes os escritos do apóstolo Paulo eram muito pesados, porque como um pai, ele falava a verdade nua e crua, uma linguagem humana, meus irmãos. O que o apóstolo Paulo está orientando a igreja, dizendo o seguinte: há um momento muito sério quando nós estamos reunidos aqui, assim como o momento sério foi quando acabamos de pregar a santa palavra de Deus, a palavra da salvação. E é um momento de introspecção, de autoavaliação, de convicção, de profissão de fé, de saber o que este momento significa para a nossa fé. E aí o apóstolo Paulo diz: vocês estão na deficiência, e vocês estão sofrendo consequências dessa deficiência, porque quando vocês reúnem no mesmo lugar, eram zelosos, eles até reuniam mesmo, ele diz: não é para melhor, e sim para pior. Já pensou, meus irmãos, uma igreja que pensa que está reunida, uma igreja cheia, um louvor bonito, pensando que está reunida para melhor, estão reunidos ali para pior. Mas tudo por causa da ceia. Meus irmãos, a ceia não pode ser banalizada. Não é uma coisa simples, não é um pãozinho, um suquinho de uva que nós estamos tomando. Então eu posso comer e beber de qualquer maneira. Todo mês é a mesma coisa, eu já sei até o que é que o pastor vai falar. É claro que o contexto de Paulo era outro do nosso aqui. Na época do apóstolo Paulo havia uma celebração mais ampla na hora da ceia. E aí se perdia a essência do valor da ceia. Louvado seja Deus que nós temos a ministração da ceia num culto público solene. E nós então damos esta ênfase, porque é dramático, meus irmãos. É dramático e também traumático. Por gentileza, diácono. Presbítero também é diácono.
meus irmãos, de maneira que é tão simples, mas tão sério, que nós não podemos perder a simplicidade que é. Não se apartar desta simplicidade, por causa do tamanho da seriedade. Na noite da traição, o Senhor Jesus tomou um pão aos olhos dos discípulos e partiu. E disse: isto é o meu corpo, tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Ele parte o pão num ato de significar o que iria acontecer com ele. O pão que ele partiu ali é um produto de fermentação, de um processo, de um fermento que foi amassado, que foi assado, pão. Aliás, na época do Senhor Jesus, eles comiam pão sem fermento. Mas era pão literal, não era o corpo dele que ele estava partindo e deu para os discípulos. Quando ele diz, isto é o meu corpo, ele estava apontando para o que iria acontecer já já, quando o traidor já estava com o plano arquitetado. Isso que eu estou fazendo aqui é para vocês saberem o que é que vai acontecer comigo. Eu serei partido, eu serei pregado, é como que o meu corpo sendo dilacerado por vocês. Tomai e comei, fazer isso em memória de mim. É um elemento tirado do uso comum da terra, como aconteceu no jardim do Éden, aquele fruto que foi tomado e comeu e trouxe desgraça, falta da graça de Deus na vida da humanidade. Agora em Cristo nós temos uma graça superabundante. Então tomai e comei. Semelhantemente, ele pega o cálice com o suco da videira e diz: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Tomai também dele todos, fazer isso em memória de mim. Para a remissão de pecados, meus irmãos, para trazer a memória que o sangue que ele iria derramar é o sangue que nos purifica de todo pecado, da nossa consciência contaminada pelas obras mortas. O sangue de Cristo renova as esperanças na nossa mente, traz, meus irmãos, para nós certeza de salvação. Tomai dele também. Foi isso que ele disse para os discípulos. Estamos aqui, meus irmãos, como discípulos do Senhor Jesus. Foi repetido no primeiro século, foi repetido no segundo século, terceiro, quarto, quinto, no 20º século. Estamos aqui no 21º século, repetindo e repetindo, até que ele volte, ou até que ele nos recolhe para si. Iremos fazer, é um privilégio, meus irmãos. Naquele momento ele orou, consagrando os elementos e distribuiu aos discípulos. Assim nós também entendemos fazer, pedindo a Deus o Pai que abençoe esses elementos, para que não seja simples e puramente um comer do pão da terra e beber do cálice, mas que seja um alimento espiritual de fortalecimento para a sua alma, alimentado do pão vivo que desceu do céu, o próprio Senhor Jesus. Então vamos orar mais uma vez nesse momento, meus irmãos. Bendito Deus, nós te damos graças pelo privilégio de nos aproximar da mesa santa do Senhor. Pedimos a tua bênção, Senhor, para este ato, quando aqui estamos reunidos em teu nome, nome santo, nome poderoso. Pedimos a tua bênção para que juntos aqui, ao comermos do pão e bebermos do cálice, nesta comunhão santa, mostrando que estamos unidos num só propósito, num só amor, num só espírito, num só batismo. Cada vez mais sejamos pelo Senhor fortalecidos, libertados para continuar a te adorar, a contemplar quem o Senhor é, especialmente no teu dia, Senhor. Te bendizemos por esse momento, rogando a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Eu vou convidar o querido presbítero Israel David, nos auxilie no primeiro elemento, presbíteros Washington. Eu convido a igreja a colocar sobre os pés aqueles que irão participar da mesa do Senhor. Pelo que eu dei uma olhadinha aqui, a igreja está aí, os queridos irmãos, a maioria de vocês são de casa e os irmãos já estão bem instruídos sobre a questão da ceia aqui. Então o que eu peço aos irmãos é que espere um pouquinho, você pega o seu ali, tem um palitinho de dente lá para você não tocar no pão do teu irmão,
e pega o seu cálice e aguarda quando os presbíteros retornarem. E aí a gente vai avaliar se todos foram bem servidos. E aí quando eu servir os presbíteros aqui, aí juntos nós então iremos comer do pão e beber do cálice, ok? Então os nossos queridos irmãos do louvor irá nos conduzir lá em um tom ameno, um louvor ao nosso Deus para esse ato. Então, por gentileza. Já bendito Cordeiro que na cruz por nós padeceu, seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Reis desse sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve estou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Reis nessas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Algum irmão ou alguma irmã foi omitida ou esquecidos de serem servidos pelos presbíteros? Ok. Nesta santa celebração, meus irmãos, vamos e bebamos juntos. Ó Deus, nós rendemos graça ao Senhor por este momento em que o Senhor toca os nossos lábios com esses elementos, Senhor, que apontam para o Verbo que se encarnou, o Filho do Senhor. Ó Deus, este é um momento tão sublime, porque o Senhor nos permitiu ter ouvidos para ouvir a Tua palavra, e agora o Senhor nos deu o privilégio de ter
este momento sendo tocado na nossa boca por estes símbolos, o pão e o cálice, ó Deus, alimento para a nossa alma. Comemos e bebemos com convicção, ó Deus, porque somos do Senhor. O Senhor é o nosso Deus e não temos outros. Foi o Senhor que nos salvou. O Senhor é aquele que nos libertou das trevas, nos transportando para o reino do Filho do teu amor. Louvado seja o Senhor, ó Deus. Agradeço pelos teus filhos que aqui estão, que aqui junto comigo, ó Deus, nós partilhamos desse momento tão sublime, santo. Mas, ó Deus, eu sei que existem aqui outros que não tiveram este momento, Senhor, desta celebração de contemplar esta bênção. Ó Deus, o Senhor é o Deus que salva e que liberta e que apressa os passos. Peço que a bênção do Senhor continue sobre os teus filhos que também não puderam participar, para que num tempo oportuno, segundo o teu querer, possamos estar juntos numa outra oportunidade, então, comendo e bebendo para a glória do teu santo nome. Assim oramos, Senhor, com gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra, e a doce e bendita consolação do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de vocês aqui e sobre a igreja de Cristo espalhada na terra, hoje e sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus, meus irmãos, podeis assentar. O culto público